Olá, queridos, graça e paz. Eu quero trazer mais um vídeo aqui, uma palavra especificamente para os jovens, né? Nós temos uma preocupação e com toda a igreja, com todos os irmãos, e nesses tempos onde estamos passando aí por restrições, Deus fala muito e eu quero repartir com vocês, ser fiel ao Senhor, conforme o Espírito Santo for direcionando. E eu quero fazer uma pequena reflexão com todos vocês nesse dia, né, a respeito de uma situação muito óbvia que todos nós estamos passando, né? Esse tempo de reclusão, esse tempo de limitação, onde estamos ali limitados, restritos, reclusos, pode vir a causar muitos danos. E em nome de Jesus, né, nós vamos, na realidade, observar tudo aquilo que Deus tem para fazer e não aquilo que o mundo diz que pode vir a acontecer. Nós realmente estamos numa guerra, né? E eu quero trazer esse alerta para cada um dos jovens. A palavra de Deus diz que você tem a força, mas é muito importante que você tome as decisões corretas no momento correto. E nós precisamos discernir o tempo no qual nós estamos passando agora. Foi retirado de nós a comunhão, né? A liberdade, a expressão, muitas vezes, de estarmos juntos, né? Em comunhão com o corpo, com os amigos, com a escola, a faculdade, até os familiares, né? Toda a igreja, estamos ali, estamos fazendo um momento de reclusão em acordo com todas as determinações, também governamentais, mas eu quero trazer à memória algumas situações. Antes de nós fazermos uma pequena reflexão num trecho da palavra de Deus, eu quero que você pense comigo em algumas situações. Coisas essas que Deus tem trazido ao meu coração nesses dias. Eu tenho meditado, buscado ao Senhor, por isso estou trazendo aqui esse vídeo, para confortar, para animar você também, mas também eu quero despertar mais de Deus na tua vida, mais fome, mais sede. Então é importante que você, como eu estou fazendo, ore mais, jejue mais, leia mais a palavra de Deus e principalmente abra mais os seus olhos para que espiritualmente Deus mostre para você os planos e os projetos que Ele tem para a tua vida. Então, antes de nós lermos a Bíblia, eu quero que você pense comigo. Como que foi ali a vida ou o que aconteceu com Moisés? Moisés, para viver, para sobreviver, ele precisou ser deixado, ser afastado da sua família, ser deixado num barquinho e até onde ele foi sendo guiado pelas águas do rio e pelas mãos de Deus até chegar à filha do faraó. Moisés viveu um grande período da sua vida no contexto ali do faraó, da filha do faraó, do palácio. Ele foi instruído, ele viveu, ele cresceu, sendo nutrido ali com tudo aquilo que estava lhe sendo oferecido e também se sujeitando àquela situação. Mas Moisés não mudou por causa disso. Ele aprendeu tudo, ele viveu tudo, mas Deus preservou ali no cerne, dentro, na vida de Moisés, a sua essência. Eu quero muito falar com você hoje sobre essência, quem realmente você é, o que o mundo diz que nós precisamos ser e o que o Espírito Santo declara ao nosso espírito que nós somos. O mundo diz que nós estamos passando por restrições, aflições, né, problemas financeiros que vão vir mesmo, faz parte, o mundo vamos ter aflições, mas vamos ter bom ânimo sempre. Mas o Espírito Santo precisa continuar gritando e o teu espírito precisa continuar entendendo que você é filho de Deus. Então eu estou falando para os filhos de Deus. Então, primeiro exemplo, Moisés. Ele viveu, ele passou por tudo, mas Deus usou de tudo aquilo para que ele fosse usado para libertar o povo. E José? José também estava vivendo ali com a família, estava recebendo, estava trabalhando, estava ali, né, vivendo com seu pai, seus irmãos, mas um dia
foi da vontade de Deus que José fosse arrancado da sua família. Até por um conluio ali dos irmãos, ele foi vendido, né, para os mercadores ali de escravos e foi entregue, né, também como escravo. E José também, ele teve que viver, se ajustar às condições ali momentâneas, mas durante anos. Só que também na essência de José, ele não mudou. Ele continuou convicto e vivendo de acordo com aquilo que na realidade ele é, não daquilo que as vozes do mundo diziam que ele era. Ele sofreu, ele passou privações, ele também foi preso, ele precisou ser liberto, mas em todos os momentos da vida de José, ele também permaneceu firme na presença de Deus. E por último, antes de nós lermos a palavra aqui, eu quero trazer mais um exemplo. Daniel, nós também sabemos que ele foi também tomado como escravo e viveu ali de acordo com a situação no qual cercava ele. Mas Daniel também nunca se dobrou às imposições do mundo que iam contra a palavra de Deus. Mas Daniel viveu totalmente de acordo com a situação na qual ele foi inserido ali. Ele serviu ao rei, ele viveu, ele se manteve ali e ele foi usado por Deus. Por quê? Porque ele também aprendeu a se posicionar. Em meio às circunstâncias, nós não precisamos e não devemos abandonar a nossa essência, a nossa realidade de filhos de Deus. Então, essas três situações eu quero deixar como uma matéria de casa aqui, para que todos os jovens estejam meditando mais sobre a vida de Moisés, sobre a vida de José e sobre a vida de Daniel, para que possamos aprender com o testemunho desses homens, entre tantos outros, o que eles realmente fizeram no momento da aflição, mas entendendo que depois Deus usou de todo esse tempo de preparação para que eles depois pudessem ser usados. Agora, trazendo à memória aquilo que nos dá esperança. Jesus, ele continua sendo o Senhor e Salvador da nossa vida, Deus continua sendo todo-poderoso e nós continuamos sendo filhos de Deus, não importando aquilo que estamos passando agora ou que venhamos a passar. São coisas imutáveis, não mudam. Deus vai permanecer no seu trono, não importa a situação que a humanidade passa. Então quero ler com os irmãos, aqui com todos os jovens aí, pois abra sua Bíblia e acompanhe, para que todos juntos possamos chegar nesse mesmo entendimento e apacentamento do Espírito Santo. Eu estou lendo aqui Mateus no capítulo 16. Antes mesmo do capítulo 16, houve a multiplicação, segunda multiplicação dos pães e peixes. Então os discípulos estavam ali acompanhando Jesus e vendo com clareza o poder, a glória de Deus. A palavra de Deus também nos diz: se o povo não ver os milagres, os prodígios, os sinais, de forma alguma crerão. E eu quero incluir a minha vida e a tua vida nesse de forma alguma crerão. Porque essa palavra não é apenas para os gentios, essa palavra é para todos nós. Eu preciso ver a glória, eu preciso ver os milagres, eu preciso ver o poder de Deus se manifestando. Por isso Deus a cada manhã renova as suas misericórdias sobre as nossas vidas. E nós vamos sendo ministrados pelo Espírito Santo a cada momento. Por isso que nos exemplos, quando vocês lerem e meditarem sobre a vida de Moisés, de José e de Daniel, vocês vão ver que durante todo o tempo eles jamais abandonaram a sua essência como filhos de Deus, como homens de Deus. Como nós também não podemos abandonar agora a nossa essência, aquilo que realmente deve reger as nossas vidas. Então no capítulo 16 de Mateus, começa a nos dizer assim: aproximando-se os fariseus e os saduceus, tentando, pediram-lhe que lhes mostrasse um sinal vindo do céu. Ele, porém, lhes respondeu: chegada a tarde, dizeis, haverá bom tempo
porque o céu está avermelhado. E pela manhã, hoje haverá tempestade, porque o céu está em um vermelho sombrio. Sabeis, na verdade, discernir o aspecto do céu e não podeis discernir os sinais dos tempos? O que essa palavra está dizendo para nós? Qual o discernimento que eu e você estamos tendo a respeito da situação na qual estamos passando? Qual o discernimento que estamos tendo a respeito da situação no qual Deus está provendo sobre nós como igreja? Esse tempo de reclusão, esse tempo de limitado, aonde não podemos nos ver, estamos aqui usando ferramentas digitais, mas precisamos discernir. Aqui a palavra já começa a dizer, Jesus já respondendo para os fariseus. Vocês olham para o céu e vocês se arriscam a dizer e falam certo, olha, vai chover ou não vai chover, devido aos sinais, né? E ele diz isso aqui, vocês podem discernir o céu, se vai chover, se não vai chover, mas vocês não conseguem discernir os sinais dos tempos. E essa é a reflexão que eu quero trazer para nós, para todos aqui hoje, para vocês. Nós precisamos parar para discernir quais são os sinais que Deus está dando para nós, os filhos de Deus e toda a humanidade, dizendo, se preparem, porque eu estou voltando. Então, continuando, versículo 4. Uma geração má e adúltera pede um sinal. Nenhum sinal lhe será dado, senão o de Jonas. E deixando-os, retirou-se. Já havia sido dado um sinal e tantos quantos outros sinais através ali do próprio Senhor Jesus, dos profetas, incluindo aqui, nós temos até Jonas, e tantos homens que antecederam a vinda de Jesus, sinalizando para a vinda do Messias, mas para que a vinda do Messias não fosse a conclusão, mas parte do propósito eterno de Deus, para que toda a raça humana fosse restaurada. Nós estamos exatamente nesse ponto. Nós estamos no tempo de preparação para que o homem seja restaurado, sua comunhão com Deus, o homem se converta, volte a Deus, para que todos nós nos arrependemos, né, nos ajustemos, sejamos transformados à imagem e semelhança de Cristo, para que Ele possa vir nos buscar. Então não adianta aqueles homens como nós mesmo hoje ficarmos pedindo um sinal, sendo que o próprio Jesus já está dando, já trouxe e ainda está trazendo muitos sinais. Eu não estou falando que o vírus, o coronavírus, é um sinal do fim dos tempos. Não, eu estou dizendo que faz parte do plano de Deus, para a preparação da sua igreja, para que ele volte, que a igreja reconheça o seu lugar, o seu valor e a sua grandiosidade. Sabe o que é interessante nesses dias que nós percebemos? Que tudo aquilo que a Bíblia diz a respeito da essência da igreja está acontecendo. A igreja nos lares, a minha e a tua vida sendo provada diariamente aonde realmente está a nossa paz, a nossa confiança. Se está no dinheiro, se está nos governos, se a nossa paz está no cotidiano da nossa vida. E tudo isso nos remete a lembrar em vários textos. Por exemplo, que o pardal ele não semeia, não ceifa, mas Deus cuida deles todos os dias. O que vai ser de nós? O que vai ser da humanidade? O que vai ser do mundo, dos países, do Brasil? Né? Nós como igreja precisamos continuar orando pelos governantes, mas também nós individualmente precisamos fazer a nossa parte. Precisamos continuar fiéis e firmes nas verdades absolutas da palavra de Deus. Porque talvez muitos podem se perder, por exemplo, como os fariseus dizendo, Jesus, manda um sinal acabando com o coronavírus para que realmente a tua glória se estabeleça. Está errado, irmãos. Nós temos que orar a Deus para pôr fim no coronavírus, para que as vidas morram, para que o mundo sofra menos, para que nós possamos, né, ter a liberdade, possamos sair de dentro da nossa casa para ter a liberdade de proclamar o Evangelho.
Mas Daniel, vou fazer só isso quando terminar o coronavírus? Não, estamos aqui, olha aí o celular, olha a rede social, como você está sendo sal, como você está sendo luz aí dentro. Nós vemos, quando vocês lerem, né, a vida a respeito, estudar a respeito de Moisés, de José, de Daniel, vocês vão ver que em todo o tempo de limitação, ali onde eles estavam dentro ali daquela limitação dos reinados no qual eles estavam sujeitos, eles não deixaram de ser filhos de Deus, dando bom testemunho. Então quero dizer, jovem, você tem a força, né? Como você está expressando esta vida de Deus com as ferramentas que você tem. E sabe que você vai poder salgar muito mais e brilhar muito mais nesses dias, porque você sabe muito melhor usar essas ferramentas do que seus pais. Então, jovem, você tem a força. Onde estão, né? Onde está a proclamação do evangelho através das mídias sociais, das redes sociais? Onde está o seu vídeo? Onde está o seu texto bíblico? Onde está a foto do livro que você está lendo, do livro que você vai começar a ler? Onde estão os comentários daquilo que o Espírito Santo está falando com você nesses dias de caverna? Se exponha mais, fale mais, proclame mais, porque Deus, Ele continua sendo Deus e eu continuo sendo filho, você também continua sendo filho, e nós precisamos usar todas as ferramentas. Mas vamos continuar lendo. Ainda em Mateus, no capítulo 16, versículo 5. Ora, tendo os discípulos passado para o outro lado, esqueceram-se de levar pão. E Jesus lhes disse: Vede e acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Eles, porém, discorriam entre si, dizendo: É porque não trouxemos pão. Chegou um discípulo, olhou para o outro: Jesus está dando aí uma carcada na gente, porque a gente não trouxe pão. A gente esqueceu. Como é que a gente pode atravessar para o outro lado aqui e não trazer pão? Mas eles estavam totalmente enganados. Quer ver? Percebendo Jesus, disse: Por que discorreis entre vós, homens de pequena fé, sobre o não terdes pão? Irmãos, do que mais está sendo falado esses dias? Sobre ter ou não ter coronavírus. Sobre poder ou não poder sair de casa. Por acaso para você também não parece um pouco de fermento de fariseu isso? Não parece um pouco daquilo que o engano de Satanás tentando tirar o foco dos filhos de Deus, das realidades absolutas da palavra de Deus, e colocar o foco sobre notícias ou má notícias ou previsões de recessão? Não te parece isso também? Porque para mim ficou muito claro quando eu li a palavra e ao invés de falar de pão aqui, nós estamos falando de outra notícia. Então, qual é a nossa real preocupação? Jovem, você que tem a força, qual é a real preocupação tua? Não se preocupe com aquilo que ainda está por vir. Se preocupe com aquilo que você pode servir a Deus com toda a tua força, com toda a tua fé, com todo o teu entendimento, com todo o teu coração, com toda a tua alma. Essa tem que ser a nossa prioridade. Então Jesus percebeu que os discípulos estavam ali, infelizmente, né, como nós também, caímos em contradições, em preocupações demasiadas, né, a respeito das coisas desse mundo. E ele continua no versículo 9: Não compreendeis ainda, nem vos lembrais dos 5 pães para 5.000 homens, de quantos cestos tomastes? Queridos, é hora de nós lembrarmos aquilo que Deus já fez. Vocês lembram? Vocês conseguem lembrar? Ou talvez até usar o grupo aí do WhatsApp ou as redes sociais e começar a dar testemunho daquilo que Deus já fez por você? Porque nós temos que trazer à memória aquilo que nos dá esperança. E aquilo que nos dá esperança é aquilo que o Senhor já fez por nós e aquilo que Ele já tem prometido por nós. Não nos traz esperança nenhuma a situação do mundo hoje, mas Jesus é a nossa esperança, viva esperança. Então Jesus dá uma chamada neles ali, dá mais uma bronca. Vocês não compreendeis ainda? Vocês não se lembram? Acabamos de ver um milagre, fiz um milagre grande.
ali com aqueles pães e os peixes, e 5.000 homens comeram e sobraram ainda. Quantas coisas nós passamos e Deus resolveu, nós nos sujeitamos, nós recebemos de Deus e ainda contamos para as pessoas. É hora de lembrar dessas coisas. Agora ele traz ainda, nem dos 7 pães para 4.000 e quantos? E para 4.000, de quantos cestos sobraram? Quando Deus faz, Ele faz para sobrar. Ele não faz com medida pequena, mas é recalcada, é sacudida, é transbordante a medida de Deus. Nós temos que lembrar das coisas que Deus já fez. Não nos aprisionarmos nas notícias ou nas situações no qual o mundo está preso. Nós não. Eu tenho que ter fé e convicção de que Deus vai fazer a sua igreja passar vitoriosa dessa situação. Mas depende da tua e da minha postura. Versículo 11. Como não compreendeis que não vos falei a respeito de pães? E sim, acautelai-vos do fermento dos fariseus e dos saduceus. Então entenderam que não lhe dissera que se acautelassem do fermento de pães, mas da doutrina dos fariseus e dos saduceus. Eu quero trazer tua atenção para esse final aqui, desse contexto da conversa de Jesus com os discípulos. Aqui Jesus fala, tomem cuidado com a doutrina dos fariseus e dos saduceus. Você consegue perceber aí na tua casa agora, nesse tempo de restrição, alguns ainda estão podendo trabalhar, mas mais restrito, com todos os cuidados, e é importante que isso aconteça. Mas vocês conseguem perceber junto comigo que muitas doutrinas humanas que eram impostas, e muitas vezes estávamos ali vivendo sem perceber, coisas essas que tomavam o tempo da nossa vida, tomavam o cotidiano, dominavam o cotidiano do nosso dia a dia. Nós podemos chamar isso de doutrina também dos homens. O que pode, o que não pode, o que deve, o que não deve, o que eu preciso correr atrás, quais são as minhas preocupações. Vocês percebem que quando eu tenho um discernimento vindo do Senhor, Deus tirou tudo isso de nós e da humanidade para que possamos compreender o significado real da palavra dependência de Deus? Muitos ainda em desespero, mas em nome de Jesus eu quero que você seja usado por Deus como um atalaia, como uma tocha acesa para proclamar paz e salvação e não desespero. Mas muitos ainda estão desesperados, como se a vida tivesse acabado porque o coronavírus interrompeu a rotina da vida e que essa rotina vai afetar diretamente a vida social e financeira da humanidade, irmãos. Essa não é a nossa certeza de fé. Fiquem cientes, nós vamos passar por muitos momentos de restrição, sim, vamos passar. Mas eu e você somos igreja do Senhor, somos a noiva dele. Nós somos o povo escolhido. Deus vai te guardar. Deus vai continuar com as mãos estendidas sobre você, a tua casa, a tua família. Então a nossa fé, a nossa convicção, o trazer à memória tem que ser baseado nessas verdades eternas, não naquilo que o mundo está falando. Então eu quero convocar mais uma vez todos os jovens. Vocês têm a força. E continua lendo comigo aí, porque estamos acabando já. Mas na continuidade do versículo 13, nós vemos Jesus ali com os discípulos e Jesus indagando os discípulos. Vocês, por acaso, como eu, estão sendo indagados pela palavra, pela situação? O que eu sou, o que eu preciso fazer, como que eu devo me portar? Eu acho que sim, porque nesses dias a minha convicção tem sido colocada à prova. A minha fé tem sido colocada à prova. A minha esperança tem sido colocada à prova. Mas olha Jesus colocando à prova os próprios discípulos aqui a partir do verso 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou aos seus discípulos: quem diz o povo ser o Filho de Deus?
ou filho do homem, desculpa, o filho do homem. E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou Jesus, quem dizeis que eu sou? Jesus está perguntando para mim e para você nesse dia. E você? Quem você diz que é Jesus? Quem é Jesus para você? Quando as pessoas lhe perguntarem, quando as pessoas abrirem o teu Instagram, quando as pessoas olharem o teu Facebook, as pessoas vão reconhecer Jesus? Quando as pessoas, encontrarem com você, elas vão reconhecer Jesus? O que as pessoas estão dizendo de mim quando você está em contato com eles? Quem dizes que eu sou? Versículo 16. Respondeu Simão Pedro, dizendo: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Vocês estão percebendo que é muito simples? Nós não precisamos estar bem como o mundo diz que precisa estar bem para continuarmos dando testemunho de que Jesus é o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o meu Salvador, o teu Salvador. Ele é a rocha eterna. Ele é a esperança. Ele é a paz. Ele é a segurança. Nele está a nossa confiança de provisão. Por mais que o mundo diz a respeito da recessão que está por vir, é Jesus a nossa esperança de provisão. Então Jesus afirmou, versículo 17: Bem-aventurado és tu, Simão Barjonas, porque não foi carne nem sangue que te revelaram, mas meu Pai que está no céu. Então observe o seguinte, Jesus está colocando aqui e colocando à prova os discípulos. Discípulos, olhem para fora, o que o mundo está dizendo a respeito de mim. E quando nós fazemos isso hoje, nós vemos que o mundo está totalmente atrelado, preso, limitado aos problemas ocasionados por esse tempo de tribulação. Agora Jesus vira para mim e para você agora e diz: e você? O que você diz que eu sou? Quem você diz que eu sou? E precisa estar na nossa boca, precisa estar na nossa vida, precisa estar na nossa casa, precisa estar na nossa expressão. Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Ele é o Salvador, o Cristo, o Salvador. Tu és o Filho, o unigênito, aquele que era o primogênito e abriu mão da sua glória para vir aqui me resgatar, te resgatar. E agora não é mais único, mas agora ele passou a ser o primeiro, porque a partir dele, ele estende a cada um de nós a sua herança, a condição de nós vivermos como filhos. É isso que nós precisamos declarar: Cristo, Jesus, tu és o Cristo, o Salvador, o Filho, no qual agora eu também sou chamado como filho através de ti. O filho de quem? O filho do Deus vivo. Não é o filho de ninguém, nenhum outro, é do próprio Deus, um Deus que é vivo, um Deus que está acima de toda e qualquer restrição, um Deus que está acima de todo e qualquer vírus, um Deus que está acima de todo e qualquer momento de reclusão. É um Deus que não habita em templos feitos por mãos humanas, mas é um Deus que habita aí na tua vida e na minha vida, no qual o mundo ainda espera que nós nos aproximemos dele e venhamos a trazer ao mundo o que é verdade, o que é vida, o que é paz. Nós somos o bom perfume, a luz, o sal, nós somos a carta escrita. Glória a Deus, porque a situação que nós passamos não muda quem somos em Deus e para Deus, mas a fé que nós temos em Deus, em Cristo, e o agir do Espírito Santo na minha e na tua vida vai trazer paz e segurança para a nossa casa, para aqueles que estão ao nosso redor e para a igreja do Senhor. Eu vou contar uma novidade para vocês. Essa tribulação vai passar, mas sabe quem vai passar junto ileso? Apenas os filhos de Deus. Pedro aqui
ele teve a única e real resposta: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Eu quero encerrar deixando essa palavra com vocês, que todos os dias essa seja a realidade da tua, da minha vida e da igreja do Senhor. Que nós possamos, em meio à tribulação, que vocês vão observar que os homens, Daniel, Moisés e José, eles foram guardados por Deus e preparados para enfrentar. Guarda isso, irmão. Guarda isso, minha irmã. Guarda isso, jovem. Guarda isso, igreja do Senhor. Nós estamos sendo preparados para poder enfrentar todo e qualquer tipo de situação. Porque não importa a situação que passemos, nós vamos continuar crendo no Cristo, o Filho do Deus vivo. Então se anima aí, jovem. É você que tem a força, é você que tem o vigor. Tá? Eu quero ser edificado por Deus pela tua vida. Eu quero ser edificado por Deus. Quero ver você se dedicando para edificar a igreja do Senhor com todas as ferramentas. E pode ter certeza, o Espírito Santo que habita em você, ele vai pôr palavra certa na tua boca, vai pôr palavra correta na ponta dos teus dedos para você digitar. Mas nós não podemos ficar presos, inertes nesse momento. Eu tenho falado com irmãos todos os dias, vários irmãos, tenho mandado mensagem, tenho mandado texto. Eu quero até aumentar mais aqui a quantidade de vídeos, de palavra para vocês, mas quando eu não estou aqui com vocês, pode ter certeza, eu estou com outros irmãos, eu estou edificando a minha casa, estou edificando meus filhos, a minha esposa. Mas eu quero também contar com cada um de vocês, porque vocês têm a força. E se unindo comigo aqui nessa mesma convicção e certeza de fé, que Jesus Cristo, ele é o Filho do Deus vivo e ele habita em nós pelo seu Espírito Santo e nós estamos sendo guiados a toda a verdade. Isso vai passar e o nome do Senhor continuará sendo glorificado. Mas seja você agora uma tocha acesa. Busque a Deus, leia mais a Bíblia, ore mais, jejue mais. Eu tenho jejuado com frequência desde o momento em que nós entramos nessa luta e a nossa vitória já é certa, mas a nossa luta não é contra a carne ou sangue, é contra os principados e potestades nas regiões celestiais em Cristo Jesus, e as nossas armas são espirituais. Então vença o desânimo que possa estar chegando até você através de uma postura verdadeira como filho de Deus amado, forte, vivendo a plenitude da palavra, compartilhando a palavra, orando, testemunhando, declarando que Jesus Cristo é o Filho do Deus vivo. Eu te abençoo em nome de Jesus, que você possa, sei que ficou um pouquinho mais longo essa palavra, mas que você possa dedicar um tempo para ouvir, tá? Com fé, com confiança, com paciência, tá? E essa palavra também é para toda a igreja, mas eu senti direcionar também para os jovens, tá bom, queridos? Firmes e fortes na esperança do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. A paz seja com todos vocês. Amém.